ressignificar em meio à sua circunstância. Mas como assim? Aonde a gente consegue aprender algo sobre isso? Como que eu vou fazer algo novo em cima de algo destruído? Aonde está isso? Quem fez isso? Vamos abrir lá no livro de 2 Samuel 12:20. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu e mudou de roupas. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. O que tinha acontecido aqui com Davi? Primeiro, se vocês lerem um pouco antes alguns versículos, vocês vão ver que o que estava acontecendo aqui é que Davi estava durante 7 dias já orando e jejuando, prostrado com a face no chão, pelo filho dele que nasceu e nasceu doente. É o filho dele com Betseba, do filho do adultério, só que Deus já tinha dado um decreto. O profeta havia dito a Davi que ele iria perder o filho dele, que Deus iria recolher. Mas Davi ainda perseverou em oração e jejum. Só que aconteceu aquilo que Deus havia dito. Então o filho morreu. E o que Davi fez? Primeiro, são 6 pontos e eu quero que você preste bem atenção para ver se o que você tem feito com a sua bagunça, com a sua vida toda errada, com as suas frustrações, com as suas traições, com as suas lutas, está condizendo com aquilo que Deus nos manda fazer, que está na palavra dele. Davi então se levantou. O que Davi aqui nos ensina? Que a primeira coisa que nós devemos fazer mediante a nossa dor é nos posicionar, para assim cooperarmos com o agir de Deus. Nós devemos estar em pé, preparados para enfrentar as batalhas e assim o inimigo não nos pegar de surpresa. Davi, ele se posicionou perante todos que estavam ao redor, dizendo assim: eu sou um homem de Deus e eu aceito o decreto de Deus para minha vida. Segundo ponto, Davi se lavou. Eu, Karine, entendo que esse ato de se lavar corresponde a uma limpeza nas suas emoções. Primeiro ele pediu perdão pelo erro com Betseba, né? Porque ele adulterou, mandou matar Urias e veio um filho e o filho morreu. Esse filho que morreu foi perante a um ato de pecado, mas ele já havia confessado como pecado, porém as suas emoções estavam ainda afloradas, mas ele decidiu se lavar. Esse se lavar, ele entregou aquela situação nas mãos do Senhor. E ele, entregando, disse assim para Deus: eu não tenho mais nada a fazer, tudo está em suas mãos. Davi então em seguida se ungiu. Ele fazendo isso, ele se colocou numa posição de ovelha. Para quê? Para que Deus pudesse tratar ele, para que Deus pudesse consolar ele e para que o Espírito Santo pudesse então derramar da sua graça, para que toda dor, toda tristeza, toda amargura, toda decepção fosse removida pelo Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode remover todos esses sentimentos nos nossos corações. E ele, com esse ato, ele falou assim: eu não tenho mais nada, Deus, mas o Senhor tem tudo para mim. Então me unja, me preencha. Davi, em seguida, mudou de roupas, ele mudou o seu posicionamento, ele decidiu fechar aquele ciclo. Ele enterrou o passado no passado, ele entendeu que o filho dele havia morrido, que foi da vontade de Deus e ele não questionou. Ele deixou essa situação para trás. Ele deixou toda a dor, toda a amargura lá no passado, porque ele não podia mudar aquele passado. A gente não consegue mudar o nosso passado, mas nós podemos determinar como será o nosso futuro mediante ao nosso posicionamento no nosso presente. Você tem se posicionado como? Mediante as suas lutas, as suas decepções, as suas tragédias, as suas frustrações. Você deixou o passado no passado ou o passado continua latente em você? Por fim, Davi adorou. Ele entrou na casa do Senhor. Gente, fazia 7 dias que ele não comia.
Fazia 7 dias que ele não bebia. E antes dele fazer tudo isso, ele foi agradecer. Como pode ser que ele conseguiu fazer isso? Ele agradeceu pela morte de um filho. Eu acredito que a pior morte, a pior dor para uma pessoa é perder um filho. Mas ele agradeceu. Ele entrou no templo de Deus e agradeceu por aquela circunstância, porque ele decidiu, ele escolheu agradecer, ao invés de murmurar. A motivação externa não é uma emoção momentânea, não são lágrimas derramadas, e sim o louvor que você derrama perante os pés do Senhor. Não adianta você ficar chorando e murmurando. O que Deus está vendo é o seu derramar, é o seu coração. E não seus questionamentos, e não seus porquês, e não seus paraquês. Porque isso para Deus não importa. O decreto de Deus sempre será um decreto sobre as nossas vidas, porque Ele é soberano. A vontade dele sempre será a vontade dele, não a nossa. E então, ele comeu do pão do Senhor. Após ele mudar o seu posicionamento de encerrar, deixar o passado no passado, ele se alimentou. Ele primeiro se alimentou de Deus para depois se alimentar fisicamente. Olha que lição preciosa que nós aprendemos com essa dor de Davi. A sua dor vai ser aprendizado para outras pessoas. A sua tristeza vai ser lição de vida para as pessoas que estão ao seu redor. E o que você tem feito? Você tem ressignificado ou você tem simplesmente estado no modo vegetativo, que é o modo do ciclo no passado? Porque a pessoa que vive no passado, ela está vegetando. Entenda, o seu passado, a sua dor, o seu casamento destruído, o seu filho destruído, não vai mudar o seu presente. O que vai mudar o seu presente e o seu futuro é você se posicionar perante essas coisas. Se você tem um filho que está nas drogas, se posicione em oração. Se você tem um casamento que foi destruído, deixa o casamento no passado. Acabou. Siga a sua vida. Olhe para Jesus. Para de ficar lambendo as suas feridas, com saudade do passado. O passado ficou no passado. Enquanto você olhar para o passado com saudade, não tem como Deus derramar algo novo. E Deus tem algo novo para mim e para você. Lá em Filipenses 3, do 14 ao 15, fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Olha que lindo isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso esquecer do meu passado. E para finalizar, eu concluo com Efésios 3:20. Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Então, só Ele pode fazer algo novo na sua vida, mas existe um ato seu aqui. Você precisa esquecer o passado para Ele derramar algo novo para que você possa colher no seu futuro. Então, se posicione perante aquilo que você precisa se posicionar. Esquece do passado, adore a Deus e espere no Senhor, porque coisas lindas Ele tem para nós. Em nome de Jesus, amém.